A palavra de Deus, meus amados, precisa ser a nossa guia todos os dias. Todos os dias este livro precisa estar em nossas mãos. E eu apresento mais uma vez a alegria do coração do remanescente fiel em ter a palavra como a luz para guiar nesse mundo nos últimos dias. Vamos orar? Querido e bom Deus, nos alegramos nesta manhã em estar neste recinto sagrado, no teu santuário, para podermos adorar o Senhor. Somos falhos, somos pecadores, mas em Cristo Jesus podemos nos achegar ao trono da graça para oferecer ao Senhor Deus uma adoração. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa cada um de nós nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, esse livro maravilhoso, e eu te convido para Amós, o capítulo 3 e o versículo 7. Certamente, olha que coisa, como que Amós, ele começa o texto e a mensagem para o povo de Israel naquele momento. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que texto aqui. Então nós vamos ter uma coisa bem clara. Deus, ele quer revelar ao ser humano, vamos dizer assim, comum, a todos. Mas para isso, ele escolhe um grupo especial chamado profetas, ou profeta, ou profetiza, para que ele então agora possa revelar, e é o que o texto bíblico aqui nos diz, o seu segredo, a sua vontade, a sua bênção. Eu queria convidar você para que a Bíblia seja para nós a primeira revelação de Deus, para que a Bíblia seja para nós a mais importante revelação. Entenderam bem? Quando eu ergo aqui, todas as vezes que eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho ciência do gesto que eu estou fazendo ao erguer diante do universo e ao erguer diante da igreja e das pessoas a importância e o valor que eu dou e que nós precisamos dar para a palavra de Deus. A maior e mais importante revelação de Deus, ela está contida na sua palavra. E Deus fez isto ao longo dos anos. Ele escolheu homens e escolheu mulheres para que fossem os seus profetas e as suas profetisas. Deus, ele comunica a sua revelação. Acontece algo extraordinário agora na vida daquele que é escolhido e que é escolhida por Deus para ser o profeta e a profetisa. Vamos ter algo bem claro. É agora uma ligação muito íntima, extraordinária entre o divino e o humano. Isso gosto de chamar o processo da inspiração. Existem 3 palavras que são importantes para nós compreendermos. Revelação, ok? É que vem de Deus e chega a alguém. Inspiração é o controle que o Espírito Santo tem agora da mente, que nós chamamos coração, o cérebro, daquele que é chamado para ser profeta ou profetiza. Entenderam bem? Por quê? Porque a revelação que vem de Deus e que chega ao ser humano é uma revelação do ser divino ao ser humano. É a revelação do santo ao pecador. Então agora Deus toma o controle do cérebro, da mente, do coração do profeta. Isso se chama inspiração, para que o conteúdo que ele vai agora registrar, para que aquilo que ele vai assistir, ele possa passar para outros de forma fiel. Entenderam bem? A palavra de Deus, ela não foi, entenda bem, inspirada letra por letra, palavra por palavra, mas o conteúdo. E agora então o profeta, e no caso a profetisa, ele registra
a impressão e aquela mensagem com as suas próprias palavras. Vocês estão entendendo bem o que eu estou querendo dizer aqui? Precisa ficar bem claro para nós. Por isso você encontra na Bíblia o registro de 2 cegos em um evangelho e você encontra o registro de um cego em outro evangelho. Qual é a diferença desse pequeno detalhe? E nós chamamos isso na teologia de inerrância. É possível ter um pequeno detalhe, registro na Bíblia, que não vai interferir no conteúdo. Entendeu bem? Por quê? Porque nós encontramos também os escritos que foram colocados em vasos, e ao longo do tempo, alguns deles foram danificados. Então os copistas agora, quando eles vão fazer as cópias, alguns registros no original, ele tem alguma dificuldade para poder, vamos dizer assim, enxergar. Então ele pode errar ali no número, ele pode errar ali numa palavra, mas o conteúdo Deus conservou ao longo das histórias para chegar para nós, mais ou menos cerca de 400 anos depois de Cristo, no cânon bíblico, chegar para nós esta revelação maravilhosa. Então, pelo amor de Deus, nunca duvide da palavra de Deus. Nunca tenha insegurança com relação aos registros bíblicos. Vamos rapidamente para outro texto, Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Pode já aproveitar e abrir em Números capítulo 12, versículo 6, e também em 2 Pedro capítulo 1 e o verso 21. Ezequiel capítulo 3 e o verso 17. Essa mensagem de hoje, ela é de suma importância para nós, o povo de Deus, nos últimos dias. Então vamos ver, capítulo 3 e o versículo 17 de Ezequiel, diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia, ou por mensageiro, sobre a casa de Israel. Eu te dei por uma luz sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Então, de quem é a palavra? De Deus. De quem é a palavra? Não é do profeta? Não é do profeta. Nenhum mensageiro, e eu louvo a Deus porque os pregadores desta igreja, do nosso distrito, por onde a gente tem passado, eles reconhecem que a mensagem ela é de Deus. Por isso aqui do púlpito, a gente toma muito cuidado com historinhas. A gente não pode de forma alguma ficar aqui pensando e fazer piadinhas, porque a mensagem para a igreja, para o povo, ela vem de quem? Da boca de Deus. Todo pregador precisa prezar muito por aquilo que vai falar. Eu não posso falar a minha ideia, o meu conceito, o meu pensamento. O que eu transmitir para a minha igreja precisa sair da onde? Da palavra de Deus. Por isso, em muitos momentos, todos os momentos, precisamos orar pelo pregador, qualquer que seja o pregador, que seja uma criança, que seja um jovem, que seja um adulto, porque a mensagem ela é de Deus e ela precisa de. Às vezes a mensagem ela é muito suave, não é? Ai, como essa mensagem às vezes a mensagem nos deixa assim remexendo no banco, não é verdade? Mas a mensagem tem que ser de quem? De Deus, tá bom? Ore pelo pastor Jurandir, para que ele nunca pregue uma mensagem que seja dele, mas que seja de Deus. Números capítulo 12, versículo 6. Nós vimos agora que o atalaia, ele foi chamado por Deus. Então agora, Números capítulo 12, esta passagem esse texto é um texto muito importante para nós. Capítulo 12 e o versículo 6 de Números. Olha o que está escrito. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Ótimo, nós chegamos agora a duas palavras importantes para a revelação, para a inspiração, que são as palavras sonho e visões. Então o profeta, ele recebia a revelação de Deus através de sonhos e através de visões, mas também
tinha uma outra manifestação, que era através de anjos, ok? Deus também usava anjos para transmitir aos seus profetas mensagens. Nós sabemos, a Bíblia relata vários encontros de personagens da Bíblia, profetas que tiveram um encontro com anjo. Maria, por exemplo, teve o quê? Um encontro com anjo. E ficou o quê? Registrado o encontro dela com o anjo através do evangelista. Chegou até um evangelista da Bíblia, Mateus, por exemplo, e ele então registrou. Então vamos ver 3 palavras importantes agora. Revelação de Deus para o ser humano, escolhido, entenda bem. Este escolhido, ele era possuído pelo Espírito Santo, que é o próximo texto que nós vamos ver, que está em 2 Pedro capítulo 1 e o verso 21. Este escolhido, ele era agora possuído pelo Espírito Santo e experimentava a inspiração. Por isso, em muitos momentos, nós encontramos Daniel, que ele ficou o quê? Quase que como morto, quando ele tinha as suas visões. 2 Pedro capítulo 1 e o verso 21. Vamos para esse texto? 2 Pedro capítulo 1 e o verso 21. E a terceira palavra é a palavra que ela tem a ver conosco. Primeira palavra, revelação, Deus para o homem. Segunda palavra, inspiração, Deus envolvendo a mente e tendo o controle do profeta ou da profetisa. E a terceira palavra é o que nós precisamos. E aí a gente tem a atuação do Espírito Santo no nosso cérebro para que a gente possa receber a luz do entendimento. Sem o Espírito Santo, a gente abre a Bíblia e sabe o que acontece? Nada. Não, mas pastor, eu leio ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, o impacto do poder da palavra no meu coração, para que eu possa ter o que se chama verdadeira compreensão da palavra e o efeito da palavra, nós precisamos da palavra iluminação, ok? Que é o que nós chamaríamos o batismo do entendimento do Espírito Santo. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens separados, santos, a palavra aqui em colchete, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então vamos lá, minha próxima pergunta aqui. Os homens que receberam a inspiração, a revelação e a inspiração, eles eram homens perfeitos? Não. Eles eram homens que não tinham falhas? Então fique claro para nós que a escolha de Deus, às vezes, ela é contestada. Ei, mas é a escolha de Deus. Deus escolheu um homem, uma mulher, falho, imperfeito, pecador. Agora, quando o Espírito Santo possui para a inspiração, esta mente agora se torna uma mente cheia do poder do Espírito, e Deus pode então operar no cérebro, na mente, no coração do profeta, para que esse possa registrar agora então uma mensagem santa e perfeita. Entendamos muito bem, o profeta recebia a revelação, fosse por sonhos, visões, ou através da presença de um anjo, ele passava para o papel a impressão com as suas palavras. Entenda bem isso, com as suas palavras. Por que nós aceitamos a Bíblia hoje, que foi a inspiração divina para homens falhos, mesmo que ela tenha sido escrita há mais de 2000 anos atrás? Não estaria ela desatualizada? Porque nós vivemos um período pós-moderno. Aonde o pastor quer chegar com isso? Vocês já captaram, não captaram? Porventura poderíamos tirar alguma coisa da Bíblia, porque ela não foi escrita no século 21? Louvado seja Deus por isso. Porque eu vou entrar no dom profético para os últimos dias, com registros há menos de 200 anos.
E se você aceita a inspiração da Bíblia, você aceita a inspiração divina para o profeta, e nós vamos falar sobre profetismo. Não vou entrar nesses detalhes aqui. As provas para um verdadeiro profeta, existem 7 pontos aqui, aonde são os critérios para que um profeta ou profetisa pudesse ter veracidade a sua mensagem, ok? A autenticidade da profecia, pode passar. A autenticidade da profecia, ela vai através de fenômenos físicos, quando o profeta quase desmaiava, quase morria, através do conteúdo da visão, porque nem tudo o que hoje, por exemplo, nos livros apócrifos nós encontramos está aqui agora embutido na palavra de Deus, no cânon bíblico, porque alguns conteúdos eles não passaram pelo crivo crítico da época, com base na direção de Deus, para fazerem parte do cânon bíblico. E a fundamentação bíblica é o que vai confirmar se aquela mensagem daquele profeta é uma mensagem verdadeira. Agora, para os últimos dias. Ok. Em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 28, fala da igreja de Deus para os últimos dias. Vamos ver esse texto, depois Joel capítulo 2 e o versículo 28. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, primeiro de todos, ok? Em segundo lugar, profetas. Nós tivemos profetas no período dos apóstolos, tivemos. Então, quando se fala em profetas, nós pensamos muito só até os apóstolos, ok? Até os apóstolos. Por exemplo, João, ele foi profeta? Escreveu Apocalipse? Profecia? João, ele foi depois dos profetas, a partir de Malaquias ali, porque não temos mais registro dos profetas, ele foi profeta, ok? E aqui então o texto bíblico, no capítulo 12, o versículo 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo e tal. Então nós temos aqui o registro do apóstolo Paulo, de que naquele período Deus também estabeleceu e colocou para a igreja e chamou alguns profetas. Agora para os últimos dias, Joel capítulo 2 e o versículo 28. Oséias, Joel, vocês conhecem aí, né? Está pertinho aí. Depois de Oséias, nós temos Joel capítulo 2 e o versículo 28. O texto bíblico diz assim: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Profetizarão, vossos velhos farão o quê? Sonharão, e vossos jovens terão o quê? Quando é que Joel está profetizando isso aqui? Para quando? Para os últimos dias. Aonde está a confirmação de que seria a partir dos últimos dias, e de forma muito especial aconteceria num período que se chama o período do início do tempo do fim? Você encontra isso no verso 31. O verso 31 diz assim: o sol se converterá em trevas. Quando foi que isso aconteceu? A lua se tornará em sangue. Quando foi que aconteceu? Até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos muito bem que em 1780, 1833 e 1755 aconteceram 3 fenômenos especiais: a queda das estrelas nos Estados Unidos em 1833, que veio dar ênfase ao início do movimento milerita que pregava a volta de Jesus, e que foi muito importante esse sinal. Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora nós vamos já ligar ao tempo do fim. Porque nós vimos até os apóstolos o que? Profetas. Agora passa-se um período longo dos apóstolos, há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, para nós chegarmos então ao início do tempo do fim, cerca de 1800 anos depois, cumpre-se a profecia que está em Joel capítulo 2, o verso 28, porque o contexto está falando da promessa de derramamento do Espírito Santo, que aconteceu no período deles, e ele confirmou, e que também aconteceria nos últimos dias, que é a chuva serôdia,
E ele então agora diz que teriam profetas, aqui diz que eles teriam sonhos e visões. Então vamos ver em quem se cumpriu, porque a Bíblia confirma para nós o registro desta profecia em uma pessoa. Nesta manhã eu queria te convidar, com os pés no chão, com equilíbrio, aceitar a palavra de Deus. É difícil isso até para alguns dentro da igreja adventista do sétimo dia, mas também lá fora. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17 fala para nós da profecia a respeito da perseguição ao remanescente. E que remanescente era esse? Eu apresento para você nesta manhã a data para o surgimento do movimento remanescente para os últimos dias, e que dentro deste movimento haveria o cumprimento do surgimento de um profeta. Apocalipse capítulo 12, o versículo 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ok? Ele pelejou contra a mulher, contra a igreja cristã no início do movimento cristianismo há 2000 anos atrás, e depois ele faria o quê? Iria continuar perseguindo os restantes descendentes. Agora, qual descendente, qual restante, qual remanescente de forma especial ele iria perseguir? Aqui dá o perfil dele com duas características. Vamos ver? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Nós falamos com a boca cheia este assunto que é de suma importância para nós. Então, a igreja adventista do sétimo dia, porventura, está buscando se encaixar nesse perfil para ser o remanescente fiel para os últimos dias? Amém? A igreja adventista do sétimo dia, ela tem a lei, ela tem os 10 mandamentos, e ela tem o sábado como característica, porque é a igreja que aguarda o advento e guarda o sábado. Mas tem uma característica agora que é de suma importância, que se chama o testemunho de Jesus. Se você quiser ver depois o que é o testemunho de Jesus, está em Apocalipse capítulo 19 e o versículo 10, que se chama o quê? O dom de profecia. Ao longo da Bíblia, nós encontramos o dom profético. O dom profético ali em Moisés, o dom profético ali em João, o último livro da Bíblia. Poderia agora então, novamente, fora do cânon bíblico, nós encontrarmos o dom profético? Precisaria do dom profético? Eu digo para você hoje, se uma pessoa nunca tiver oportunidade de conhecer o dom profético em Ellen Goldwhite, essa pessoa terá o suficiente para a sua salvação. Mas quando a pessoa tem a oportunidade de conhecer o dom profético, ela recebe um pouco mais de luz. Nunca o dom profético está acima da palavra. A palavra é a luz maior e o dom profético para os últimos dias é a luz menor. E eu apresento a vocês agora então Ellen White. Ela nasceu no estado do Maine, nos Estados Unidos, em 1827. É um rápido histórico sobre ela para a gente entrar aqui naquilo que é o mais importante para nós nessa manhã. Aos 9 anos de idade, Ellen White foi atingida por uma pedra no rosto e por 2 anos ela não pôde praticamente respirar. Ellen White enfrenta agora problemas seríssimos de saúde. Aos 12 anos ela tentou retornar para a escola e ela teve muita dificuldade. Ellen White, por que eu estou falando sobre isso? Para que você e eu possamos ter uma visão de que Deus não foi agora escolher o melhor intelectual, o melhor fisicamente, ok? Não foi. Para Deus fazer as suas coisas, Ele faz com o pior que tem neste mundo. Por isso, nessa manhã eu queria te dizer: quem é você? Você é um filho e uma filha de Deus, escolhido e escolhida por Deus para brilhar. Amém? Ellen White
seria a última opção de Deus. Sério. Vamos um pouquinho mais agora sobre a vida dela. Em março de 1840, Guilherme Miller, pregando para todo o canto do mundo, especialmente os Estados Unidos, Ellen White e a sua família ouviu as pregações de Guilherme Miller em Portland, e eles então aceitaram a mensagem de que Cristo iria voltar em 1843, ok? Então Ellen White agora, ela foi batizada em 1842, e aqui tem a foto da igreja onde ela foi batizada, e eles foram desligados em 1843 da igreja metodista, porque eles eram metodistas e aceitaram essa mensagem. Aqui algumas fotos. Se um dia você puder, vá a esse lugar. Faz diferença na visão cristã adventista do sétimo dia. Causa um impacto extraordinário na nossa vida. Eu tenho a alegria de mostrar essas fotos para vocês. Essa é a casa que ainda está hoje intacta lá. Lógico que foi reformada para estar bonita como está aqui. A casa de Ellen White por dentro. Essa aqui é a sala de jantar, ok? Aqui tem uma outra sala onde estão aqui os registros. É um museu hoje. Nós temos aqui em cima um corredor que chega para o andar de cima da casa de Ellen White. E essa janela é uma janela que tem uma história extraordinária. Lá no prédio do sanatório, o registro histórico diz que eles viam uma luz, às vezes durante a noite, naquele quarto. E o relato diz que era uma presença dos anjos neste quarto de Ellen White. Essa é a escrivaninha dela, ok? Essa cama, toquei nessa cama e eu digo para você, o nosso chão aqui é mais macio do que a cama de Ellen White. Capim. A serva do Senhor escolhida dormia em uma cama assim, para nós hoje, extremamente desconfortável. Em todos os momentos desafiadores da igreja, do povo de Deus na história, Deus sempre levantou um profeta. É lógico, entenda muito bem, Deus levantou, por exemplo, Martinho Lutero, num período crítico da igreja cristã. Não tem profecia de Martinho Lutero, mas foi o mensageiro que Deus levantou. A nível de profeta, para revelações, para profecias, Deus sempre ao longo da história fez isso, até João, que foi o último profeta. Agora passa-se um longo período, nós sabemos muito bem toda a perseguição sobre o povo de Deus ao longo da história. Deus agora então quer restaurar as verdades que foram lançadas por terra. Uma delas, e a mais importante, é a verdade do santuário. Então Deus sempre levantou profetas para momentos especiais. Daniel capítulo 12, versículo 4. Vamos ler esse texto? Daniel capítulo 12 e o versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Nesse período, que é chamado o período do tempo do fim, aconteceria uma busca por conhecimento a respeito da palavra de Deus, que se chama a revolução religiosa, e nós sabemos muito bem, naquele período, todo o contexto dos ismos, que nós não vamos falar aqui, nós encontramos agora, então, a necessidade de uma luz especial para esclarecimentos naquele período. E é nesse período que surge, então, Ellen White. Em 1844, em dezembro de 1844, quando Ellen White tinha 17 anos, ela recebeu o chamado de Deus para ser profetisa, mensageira, orientadora. Por que, pastor, precisou? Porque estava para nascer naquele momento um bebê. Que bebê foi este que nasceu? Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. E vi um anjo voando pelo meio do céu. Este anjo tinha o que? O Evangelho Eterno. Qual era o conteúdo do Evangelho Eterno? Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado o que? A hora do seu juízo.
data de nascimento agora de um movimento, data agora do nascimento de um mensageiro. Aí você pergunta, pastor, em quem se cumpriu oficialmente? Guilherme Miller e aqueles que fariam parte do movimento. Como estava surgindo o movimento do advento agora, Deus viu a necessidade para levantar uma profetisa, para então orientar e estruturar este movimento. Amados irmãos, nós temos que levantar a mão para o céu e dar glória a Deus, porque nós fazemos parte do movimento profético que teve data para o seu nascimento e um movimento que foi sustentado por Deus. Nós não nos vangloriamos como melhores do que os outros, mas nós sentimos o peso com maior responsabilidade do que qualquer outro movimento religioso. Se nós cremos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se cumpriu nessa profecia de Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E esta responsabilidade, ela recai sobre cada um daquele que aceita ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesta manhã é possível que eu tenha pessoas que não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu queria te convocar e convidar para fazer parte desse movimento. Creia na Bíblia, isso aqui é verdade. Se alguém tiver alguma dúvida, posso te fazer uma visita e no particular a gente conversa até chegar a uma conclusão, para que você entenda e possa aceitar e desejar fazer parte desse movimento, porque ele é profético e é um movimento que vai até a volta de Jesus. A primeira visão que Ellen White teve, nós precisamos conhecer, é muito especial. Mostrava o povo do advento em sua jornada até a nova terra. Era uma confirmação de que eles estavam no caminho certo, ok? O povo que estava agora iniciando esse movimento, que eles podiam ficar tranquilos de que aquela era a direção e eles não deveriam desistir. Isso está em Primeiros Escritos, na página 11, e no Vida e Ensinos, na página 57. Eu vou passar 2 ou 3 visões aqui para nós. 1845, agora já no ano seguinte, pós cumprimento profético do juízo investigativo, no dia 22 de outubro de 1844, Ellen White tem a sua mais longa visão, 4 horas de visão que ela teve. O que realmente impressionava muitos era que em momentos como esse, você está vendo a Bíblia? Eu tive a oportunidade de pegar essa Bíblia, só consegui pegar com as 2 mãos, pois Ellen White levantou essa Bíblia e ela ficou por horas com esta Bíblia erguida, e ela citava os textos e uma pessoa ia conferir, porque tinham várias pessoas que não acreditavam no dom profético em Ellen White, como isso também acontece hoje em nossos dias, infelizmente. E aí então a pessoa ficava simplesmente admirada, porque ela ia citando o texto que eles iam folheando lá. Isso foi impressionante. Agora, eu apresento para você a visão que mais me encanta. A visão da base da fé cristã é a visão a respeito da doutrina do santuário. 3 de abril de 1847, uma visão no Maine, ela viu no templo celestial a lei de Deus com uma luz envolvendo o 4º mandamento. Essa visão ajudou a esclarecer para aquele grupo, para aquele movimento, para aquela igreja, de que o sábado era o dia do Senhor. E isso precisava ficar bem claro para eles, porque eles receberam a mensagem do sábado dos batistas do 7º dia, e a mensagem chegou para eles. Já os batistas já pregavam sobre o sábado em 1842, e então quando chegou para eles inseguros, Deus deu a visão e esclareceu para Ellen White. Vamos agora então a esse texto aqui, que Ellen White escreve para nós em Desejar a Todas as Nações, na página 238. Os que tinham coração para sentir e fé para crer, foram especialmente favorecidos com os testemunhos do seu poder, por meio dos profetas. Isso é Jesus, de forma especial aqui, falando, e está registrado no Desejado de Todas as Nações. Os que tinham coração para sentir e fé para crer, foram especialmente favorecidos com os testemunhos de seu poder, por meio de quem? Dos profetas. Nos tempos de Elias, Israel se desviaram de Deus, se apegaram aos seus pecados e rejeitaram o quê? As advertências.
Aonde eu começo a chegar agora, com base na Bíblia e no Espírito de Profecia aqui. No período de Elias e nos períodos dos outros profetas, muitos rejeitaram as mensagens transmitidas pelos profetas. Então vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Elias era humano? Sim. Ellen White era humana? Sim. Elias era pecador? Ellen White pecadora? Qual a diferença entre os dois? Um é homem e outro é mulher. Qual a diferença entre os dois? Um viveu o quê? Antes de Cristo e o outro viveu o quê? Depois de Cristo. Qual é a grande contestação a respeito de Ellen White? Se Deus pôde levantar Elias, que era um homem pecador e falho, por que ele não poderia levantar uma profetisa ou um profeta depois mesmo do fechamento do cânon bíblico? Essa é uma pergunta para a gente refletir e analisar um pouco aqui. Queria ler um pouco mais para vocês aqui. Sou instruída a dizer às nossas igrejas: estudai os testemunhos. São escritos para admoestação e encorajamento. Se o povo de Deus não estudar essas mensagens que lhes são enviadas, de quando em quando são culpados de rejeitar a luz. Pastor, por que você está citando esse texto? Porque há pessoas que dizem: esse eu sei, esse eu não aceito. Esse eu creio, esse eu não creio. Há alguns até que dizem: os escritos de Ellen White são conselhos. Conselhos você aceita ou você o quê? Rejeita. Por quê? Porque há algumas orientações, há algumas mensagens, são duras demais. E o que acontece com o meu coração? Eu sou um pouco orgulhoso, né? Eu não gosto de ser chamado a atenção. Eu não gosto que chegam para mim e digam que eu estou errado. Entendeu bem? Mas se chegar para mim, bater no meu ombro, você fez isso não. O que acontece comigo? Eu me sinto muito bem. Queridos e amados, vamos ver um pouco mais? Vocês viram o que está escrito aqui? Olhem bem aqui. Mensagens que lhes são enviadas, se rejeitadas, eles são o quê? Culpados de rejeitar a luz. Bênção agora. Os testemunhos da irmã White, os que acolhem os testemunhos, sejam eles duros ou sejam eles muito suaves, como a mensagem de Deus, são por eles o quê? Abençoados. Por exemplo, me alegra muito quando vejo um casal de jovens que pegam o livro Lar Adventista e colocam como base para a instrução, para a orientação, para fazer a boa escolha de um namorado, para fazer agora uma boa escolha do momento certo para o noivado, para fazer a escolha de um momento certo para casar, para seguir o quê? Como vai ser o namoro? Por exemplo, vamos lá, vamos falar dos jovens. Podemos falar dos jovens? Pode, né? Não pode ficar tocando, não. Tem que ter muito cuidado com as intimidades. Isso está registrado no dom profético. E se você procurar, você vai encontrar na Bíblia. E normalmente, se o jovem não está bem espiritualmente, o que vai acontecer? Porque é muito comum hoje, até muitos que estão namorando ficarem vivendo indo para a cama. E isso é condenado. As intimidades são privilégio para o quê? Para depois do casamento. Então há muitas orientações que vai contra a carne, que vai contra a nossa vontade. E aí a gente o quê? A gente não aceita. Por exemplo, vamos lá. Não deve assistir isso aqui. Não deve comer aquilo outro. Não deve dormir tarde. Os 8 remédios da natureza, já que a gente está nesse contexto. Às vezes não agrada, porque lá está escrito assim: não coma isso. É claro. Tem coisas que ela é taxativa sim. É pecado comer tal coisa. E aí o que acontece? A minha natureza gosta, o meu paladar é pervertido e eu gosto daquilo, e é o seguinte: não é ponto de salvação. Então eu posso o quê? Rejeitar esse escrito de Ellen White. Entenderam bem? Mas como eu gosto daquele outro e eu pratico, aquele é bom. Queridos, nesta manhã nós precisamos abrir os nossos olhos
Até com relação à terceira mensagem angélica, a ligação do dom profético, tá bom? Agora, proteção, olhem bem esse texto aqui. Os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres de muitos enganos que surgirão quando? Nos últimos dias. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque nós somos protegidos. Essa manhã eu queria fazer um apelo. Se há alguém aqui que tem dificuldade de estudar e de ler o dom profético, toma uma decisão aqui e agora de buscar uma proteção extra, uma proteção a mais, através do dom profético. Amados, agora a descrença a respeito dos testemunhos. A descrença nos testemunhos de advertência, de animação, de repreensão, afasta a luz do povo de Deus. A incredulidade cega-lhes a vista. Imaginam que o testemunho do Espírito de Deus, que os repreende, é coisa descabida. É um absurdo isso que Ellen White escreveu. Não tem cabimento. Ellen White escreveu esquecendo que nós iríamos viver no século XXI. E que no século XXI as coisas seriam diferentes. Então os registros de Ellen White são ultrapassados. Então o que Ellen White escreveu não serve para nós nos nossos dias. A pergunta é: Deus ia brincar com a sua igreja e com o seu povo nos últimos dias? Não ia. Deus não ia levantar um ser humano falho, possuir este, dentre todos daquela época, nem a última opção seria Ellen White. Ellen White era doente. Ellen White tinha problemas seríssimos de saúde, queridos. Ellen White, ela tinha limitação até na compreensão de muitas coisas, por ter sido afetada a sua cabeça com a pedra que lhe foi atingida. Então, quando hoje eles abrem os registros de Ellen White e pegam os cientistas modernos que descobrem algo agora, mas ele depois acaba descobrindo que Ellen White já havia escrito isso há mais de 100, 150 anos atrás, eles perguntam como é que pode? E eles vão descobrir quem era essa menina de 17 anos, doente, frágil, débil, debilidades. E eles concluem uma coisa: essa menina tem que ter sido possuída por um ser sobrenatural para poder registrar isso. Você sabe muito bem que o inimigo hoje também possui mentes e eles registram muitas coisas extraordinárias, entre aspas. E eles teriam que concluir: ou foi o espírito do diabo, ou foi o Espírito de Deus que possuiu Ellen White para trazer esses registros para nós. Educação, queridos, na área da educação extraordinária, na área da psicologia nem se fala, livros aí, mente, caráter e personalidade, na área da família, na área financeira, e eles ficam simplesmente pasmos. Por quê? Porque era incapaz, era impossível tal ser apresentar essas mensagens. Meus queridos, dá para respirar? Eu te pergunto nesse momento, quando você toca nos livros escritos, inspirados por Deus a um ser humano, falho e limitado, qual é o valor que você dá para os registros e os livros de Ellen White? Eu quero apresentar para você agora o último texto bíblico e te convidar a sua atenção para a tela, para uma pergunta. 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 20. Poderia a igreja de Deus nos últimos dias avançar? Pode a igreja de Deus nos últimos dias estar avançando? Esta manhã eu venho como ministro do Evangelho, pastor desta igreja, para conclamar a todas as famílias e todos nós a darmos o valor merecido a Deus através dos escritos de Ellen White. 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 20. Se em algum momento você achou que os registros dos testemunhos não serviam para você, nesta manhã, em nome de Jesus, o Espírito de Deus fala a cada um de nós: precisamos com urgência dos escritos do dom profético através de Ellen White. Capítulo 20 e o versículo 20 diz: 2 Crônicas, capítulo 20
e o versículo 20. Eu convido você a uma experiência em família. Na nossa casa, nós louvamos a Deus por alguns anos praticarmos o estudo nos cultos dos livros de Ellen White. Grande conflito todinho, desejado todo. E o interessante é que quando vai se trabalhando de uma forma bem didática, as crianças começam a apreciar as instruções e as orientações que estão nos escritos de Ellen White, porque eles participam. Eu me lembro muito bem, um dia a gente estava estudando em família, não me lembro qual ano, Fundamentos do Lar Cristão, e a gente conseguiu enxergar dentro dos escritos de Ellen White a respeito da mídia. E eu me lembro que o Jobert e Nayara, ainda pequeno, eles começaram a abrir o assunto e foi extraordinário. O Espírito de Deus toma a família quando a palavra de Deus é aberta através da Bíblia Sagrada ou através do dom profético em Ellen White, e então aflora ali de forma especial uma luz para o entendimento para os nossos dias. 2 Crônicas 20:20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, ouve-me, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Todo o povo, toda a família, toda a igreja que crê no Senhor e crê nos seus profetas e segue as suas mensagens, eles vão fazer o quê? Estarão seguros e vão prosperar. Amém? Por isso, nesta manhã, a igreja de Deus, neste momento reunida aqui, é conclamada a crer nos profetas, a crer no dom profético em Ellen White. Sabe, meus amados, quando crer? Como crer? O que é isso, pastor? Apocalipse capítulo 1 e o verso 3 diz o que é verdadeiramente crer. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, e bem-aventurados os que guardam. Bem-aventurados são aqueles que recebem a mensagem e guardam no coração. Bem-aventurados são aqueles que leem, por mais dura que seja a mensagem, faz o quê? É de Deus, então eu quero. Não vai ser fácil para mim, mas o poder de Deus me capacitará a obedecer. Nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Meu coração se emociona e eu me sinto aqui assim, com dificuldade de fazer um apelo para a minha igreja, para que nós possamos estar protegidos e seguros nos últimos dias, para abraçarmos o dom profético em Ellen White. Se você tem livros de Ellen White na sua casa, abra esses livros, porque a luz de Deus vai entrar no seu lar, e vocês e todos nós estaremos vivendo uma preparação diferenciada para a reta final. Amém? Quantos nessa manhã querem aí no coração dizer: Senhor Deus, me dá o poder para que eu possa alimentar da tua palavra através do dom profético? Quantos nessa manhã querem dizer: Senhor, eu quero estudar mais Ellen White. Senhor Deus, eu quero abraçar as mensagens, por mais duras e difíceis de serem digeridas. Eu quero nesta manhã tomar a decisão de receber o dom profético em Ellen White. Quantos gostariam de dizer isso para Deus? Para onde? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nesta manhã nós estamos reunidos na tua casa, na tua santa presença, no teu santuário, na tua igreja. Ó Deus, nós não merecemos, nós não somos dignos de tanta luz, de tantas maravilhas, através da tua palavra e através do dom profético. Mas aqui, como igreja, nós queremos te pedir: capacita-nos, Senhor, para nós crermos, para nós aceitarmos o dom profético em Ellen White. Ó Deus, a mensageira escolhida pelo Senhor para os últimos dias, com data marcada para o surgimento do movimento da igreja, o Senhor colocou data também para o surgimento da profetisa, a escolhida pelo Senhor, para orientar, para guiar a teu povo até a reta final. Abençoa-nos nesta manhã, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.